Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo para todos vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo o perigo da apostasia. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Vou ler versículos 1, 2 e 3. Dizem assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem antes que venha antes a apostasia. Deixa eu corrigir aqui, tá? Versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Hoje é 2 de setembro de 2024, segunda-feira. Aproveito para desejar para todos vocês uma semana ricamente abençoada. Santíssimo, poderoso Deus, é no nome de Jesus Cristo que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Apresento cada pessoa que me ouve, a família de todos. Te agradecemos pelo final de semana, pelas tuas ricas bênçãos para todos nós. A minha família te apresento esta missão e eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei o tema para a palavra do dia dizendo o perigo da apostasia. Mas antes vamos saber o que é apostasia, né? Essa palavra é um substantivo feminino. E no quesito religião, esta palavra apostasia significa afastamento definitivo e deliberado de alguma coisa, uma renúncia de sua anterior fé ou doutrinação. Isso é apostasia. E hoje, eu estava analisando ontem, domingo, à tarde, observando como o mundo está hoje, como as pessoas estão vivendo. E aí eu detive um pouquinho o meu olhar num pensamento para a eclesia, a igreja, para o evangelho do modo geral, tá? Não é não quis pensar assim uma denominação específica, mas todos aqueles que professam a fé em Cristo e seguem o evangelho. Eu lembrei-me ontem, quando eu estava pensando nisso, dos meus anos, né, de infância, quando meus pais me levavam para a igreja, juntamente com os meus irmãos, a gente tudo pequenininho, fomos criados na igreja, e eu via como a liturgia do culto era algo tão sublime, era algo tão especial que chegava a ser misterioso, tá? Cultos de oração, cultos de doutrina, cultos públicos aos domingos, e às vezes tinha também no meio da semana, nas quartas-feiras, ou era quintas-feiras, e todo aquele ritual, né, litúrgico
naquele ambiente, naquela reunião, pelo menos eu estou falando da denominação que eu nasci crescendo nela, era puro, não tinha inovação. O Espírito Santo operava, o poder de Deus caía no ambiente, mas a gente não via certos comportamentos das pessoas que hoje a gente vê muito por aí, principalmente, né, com o advento da internet e as publicações, a gente vê todo tipo de, vamos dizer assim, evangelho, entre aspas, né? E que é um perigo para muita gente, porque tem pessoas que estão apostatando sua fé e criando assim um novo estilo de vida religiosa, embarcando para essas reuniões neomodernas. Existem muitas coisas que hoje a gente vê nesse comportamento de um evangelho que com certeza está longe de ser o evangelho de Cristo. A gente vê a libertinagem moral, isso é um estilo de vida religiosa que alguns pregam, chegam a abusarem daquela interpretação bíblica sobre a graça de Deus. Inclusive há dois versículos que eu quero deixar aqui, na carta de Judas, do seu único capítulo, versículo 3 e 4, diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então, o que é que o apóstolo Judas está aqui falando, doutrinando para as igrejas hoje? É que muitos, né, quer dizer, alguns aqui ele cita, mas já hoje a gente vê muita gente se introduziram, né, nas igrejas, mas são homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. O que é isso? Dissolução à graça de Deus. É que está colocando a graça de Deus como que se fosse algo assim tão tolerante, que é aquela velha prática que eles pregam também, dizem assim: olha, uma vez salvo, salvo para sempre. Não tem aquela coisa de renunciar ao mundo, todo dia lutar contra o pecado. Então isso é um estilo de evangelho chamado libertinagem moral. Tem também o que é chamado de cristianismo progressivo. Isso daí afirma, esse tipo de cristianismo progressivo, eles dizem que a Bíblia, em sua totalidade, não é a palavra de Deus. Eles afirmam que ali tem muita questão de opiniões daqueles respectivos escritores, né, da época, e que a palavra de Deus ela não é totalmente a palavra de Deus, o que é uma mentira. Porque eles agem assim, falando essas coisas, reduzindo o teor, né, do poder que há na palavra de Deus. Eles agindo assim estão atacando o fundamento da fé, o fundamento do Evangelho de Jesus Cristo. Prestemos atenção a isso. Também há o que chamamos de evangelho carnal. A segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Será que isso já não está acontecendo?
o evangelho está sendo blasfemado por tantos comportamentos, né? Dessa forma, dessa maneira, comportamentos que jamais era para ser notório dentro de um ambiente religioso. Versículo 3. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Veja duas coisas aqui que Pedro fala: a avareza e a negociação. E eu fiquei pensando, o materialismo que a gente vê hoje em algumas igrejas, a avareza, né? A gente vê que elas estão sendo mostradas, ou mostrados, o materialismo e a avareza, através de milagres, e supostos milagres, em troca de dinheiro. Eu vi recentemente uma postagem na internet, alguém criticando um determinado líder religioso, e tinha lá, naquela crítica, um vídeo desse suposto líder religioso, eu não sei de qual era a nação, não era aqui do Brasil, e estava diante de um caixão, uma pessoa estava ali para ser sepultada, né? E supostamente morta, e no meio da multidão levaram esse cidadão, né, no caixão, morto, achava-se que sim, eu não sei, e o pastor chamou para si, acho que até as câmeras, para focalizarem bem onde ele estava com o corpo, pegou na cintura daquele cidadão e fez um movimento, e o homem sentou. Eu não estou duvidando que Jesus ressuscita, entenda bem. Mas ali a crítica é que aquilo ali foi armado, foi comprado. Por isso que a reportagem estava criticando o comportamento daquele líder religioso que havia previamente preparado toda aquela situação para ganhar membros, para ganhar dinheiro, para ser notório e público na internet. Então Pedro fala sobre isso. Veja o versículo 3. Por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. A ideia é que ele tratou com esse cidadão, vai se fingir que está morto, tá, e blá blá blá. Vai ter um trocadinho aqui, eu vou te dar, né? Então, gente, é uma coisa preocupante. Paulo, quando ele escreve aqui a sua segunda carta aos irmãos em Tessalônica, quando eu li aqui a leitura base, ele estava dizendo que ia surgir um tempo de apostasia. Ele disse: olha, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Porque ele estava falando aqui que muitas pessoas estavam falando sobre a volta de Jesus, a proximidade da volta de Jesus, e alguns estavam ficando perturbados, né, com aquilo. E Paulo diz: olha, eu não quero que vocês fiquem nem perturbados, nem que vocês se movam facilmente do vosso entendimento, ou seja, daquilo que vocês aprenderam de nós. Porque, aí diz aqui, porque não, de maneira nenhuma, desculpe pessoal, estou um pouco preocupado com o tempo, de ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Como eu já expliquei aqui, o que significa apostasia, muitos estão aderindo a esses novos movimentos religiosos, deixando a sua fé, que foi a base, né, do seu nascimento espiritual, por conta de novidades, de moda, de movimentos que mais parece uma coisa carnal do que espiritual dentro das igrejas. Então é um perigo. Por isso que eu dei o tema hoje, o perigo da apostasia. Eu quero concluir conclamando você, a senhora, o senhor, e eu em primeiro lugar, para que façamos uma análise pessoal,
uma introspecção dentro de nós, né? A fim de verificar como está a nossa fé. Possamos estar sempre firmes, inabaláveis, na presença de Deus. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé.